A Cor Púrpura não foi apenas um drama de época, foi um terremoto cultural, um filme que abordou raça, gênero, abuso e sobrevivência numa época em que Hollywood preferia histórias seguras. O que o público não viu foi o caos brutal por trás das câmeras, protestos furiosos de artistas negros, batalhas nos bastidores sobre o tom e atores desmoronando sob o peso de cenas emocionalmente devastadoras. Hoje, vamos levantar o véu sobre 20 fatos estranhos de A Cor Púrpura, lutas ocultas, riscos perigosos e reviravoltas chocantes que você nunca soube. E o fato bônus, ele revela como um artista lendário quase abandonou o filme para sempre. Vamos mergulhar. Primeiro, Steven Spielberg quase o recusou. Não era a escolha óbvia. Spielberg era conhecido por Tubarão e E.T., não por dramas íntimos sobre racismo sistêmico. Ele hesitou, preocupado em não conseguir retratar a experiência negra com autenticidade. A Warner Brothers o pressionou. Eles queriam seu nome para garantir o sucesso de bilheterias. Spielberg finalmente concordou, mas só após insistir que se apoiaria no romance de Alice Walker e confiaria nas vozes do elenco. Ainda assim, críticos o acusaram de suavizar a história, principalmente a sexualidade de Celie. Spielberg admitiu anos depois. Não fui corajoso o bastante. Eu simplesmente não tinha a maturidade. Seu desconforto o assombrava, mas a aposta funcionou comercialmente. O filme ganhou 11 indicações ao Oscar. O que o público não sabia era que ele poderia ter sido dirigido por um cineasta negro. Vários foram cogitados antes que o estúdio insistisse em Spielberg, gerando polêmica antes das filmagens. 2. Oprah conseguiu o papel por pura obsessão. Oprah Winfrey não era uma estrela de cinema. Ela era apresentadora de um talk show local em Chicago. Quando leu o romance de Alice Walker, o livro a consumiu. Ela o carregava para todo lado, sublinhando passagens, lendo-as em voz alta para amigos. Quando anunciaram a adaptação do filme, Oprah implorou por uma audição, mas os diretores a ignoraram. Ela achou o escritório de Spielberg, deixando várias mensagens. Finalmente fez o teste e impressionou a todos com sua vulnerabilidade crua e autêntica. Spielberg teria dito a ela: "Você é Sofia." Oprah entregou-se de corpo e alma ao papel, inspirando-se em traumas pessoais. Ironicamente, após o fim das filmagens, ela temia que o papel arruinasse sua carreira na TV em ascensão. Em vez disso, a lançou como um ícone global. Sem sua obsessão incansável, o filme talvez nunca tivesse encontrado sua Sofia, uma personagem cuja rebeldia ainda ecoa décadas depois. 3. Whoopi Goldberg foi descoberta por Alice Walker. Whoopi Goldberg era uma comediante desconhecida quando A Cor Púrpura a chamou. Ela tinha um show solo em São Francisco com monólogos crus sobre raça, gênero e sobrevivência. A própria Alice Walker assistiu a uma apresentação e ficou chocada. Walker imediatamente disse a Spielberg: "Encontrei a Celie." Goldberg fez a audição apresentando um monólogo tão intenso que Spielberg, dizem, se emocionou. O papel transformou a carreira dela da noite para o dia, mas a filmagem cobrou seu preço. Goldberg descreveu o processo como emocionalmente esmagador, dizendo que tinha que se esvaziar diariamente para incorporar os anos de silêncio e abuso de Celie. A escolha não foi óbvia. Outros nomes, como Alfre Woodard e Felicia Rashad, foram considerados, mas a mistura de fragilidade e força de Goldberg prevaleceu. Não uma beleza convencional, nem uma estrela segura de Hollywood, mas uma mulher cuja autenticidade transparecia em cada cena. O 4. Quincy Jones lutou para produzi-lo. O projeto talvez não tivesse acontecido sem Quincy Jones. O lendário produtor musical leu A Cor Púrpura em 1982 e imediatamente viu potencial cinematográfico. Ele defendeu a adaptação quando executivos de Hollywood a descartaram como arriscada demais e muito negra para o público em geral. Jones convenceu pessoalmente Spielberg a dirigir, usando sua influência na indústria para proteger o filme de ser engavetado. Mas Jones também enfrentou uma reação negativa. Críticos o acusaram de se vender por permitir que um diretor branco liderasse o projeto. Jones reagiu, dizendo que sua prioridade era contar a história a todo custo. Ele também compôs a trilha sonora, misturando ritmos africanos com orquestração grandiosa. Sem ele, o filme talvez nunca tivesse saído do papel. Sua luta garantiu que a história de Alice Walker chegasse a milhões, mesmo que isso significasse suportar acusações de compromisso ao longo do caminho. 5.
Mentalmente exaustivo. Filmar não era glamouroso. Muitos atores depois descreveram o set como emocionalmente sufocante. Cenas de abuso, estupro e violência doméstica foram ensaiadas repetidamente até que os membros do elenco desabaram. Oprah admitiu que levava a raiva de Sofia para casa à noite, enquanto Goldberg frequentemente ficava em silêncio entre as tomadas para preservar a vulnerabilidade de Celie. Danny Glover, que interpretou o abusivo Mr., disse que se sentia alienado no set, lutando com o peso de incorporar uma figura tão odiada. Spielberg tentou aliviar o clima tocando música alta entre as cenas, mas a pesadez persistia. O que o público não sabia era o quanto os atores sofreram pela autenticidade. Não eram apenas atuações, eram escavações emocionais. O custo foi alto, mas deu ao filme seu realismo implacável. Essa dor, incrustada em cada fotograma, é por isso que A Cor Púrpura ainda nos atinge como um soco no estômago hoje. Pausa. 6. Danny Glover foi odiado por anos depois. Interpretar Mr. não foi uma tarefa fácil. Danny Glover entregou uma das atuações mais arrepiantes de sua carreira, incorporando crueldade, controle e trauma geracional. Mas o papel o seguiu para fora das telas. Após o lançamento do filme, fãs cuspiram nele na rua, gritaram insultos e até o ameaçaram por ter magoado Celie. Glover mais tarde admitiu: "Eu tive que explicar às pessoas que eu não era o Mr., mas elas não queriam ouvir. A hostilidade foi tão intensa que ofuscou seus próximos projetos." Ele disse que também carregava a culpa, questionando se o público conseguiria separá-lo do personagem. O que os espectadores não sabiam era que Glover suavizou algumas das falas de Mr., acreditando que a versão original do roteiro era muito cruel. Mesmo com essa contenção, sua atuação gravou-se na cultura, prova de quão profundamente o filme misturou arte e vida. 7. Alice Walker chorou ao ver o primeiro corte. Quando Alice Walker, autora de A Cor Púrpura, viu a primeira exibição, chorou abertamente. Mas não foi só alegria. Depois ela disse que o filme era belo e incompleto. Spielberg havia capturado a emoção, mas ela sentiu que aspectos-chave, especialmente o relacionamento romântico de Sally com Shug, foram minimizados. Walker o pressionou para manter mais da intimidade, mas ele resistiu, temendo que o público dos anos 80 não estivesse pronto. Críticos mais tarde ecoaram as preocupações de Walker, acusando o filme de apagar a identidade lésbica. Ainda assim, ela elogiou a atuação de Goldberg como transcendente e deu sua bênção para que o filme seguisse em frente. O que o público não sabia é que Walker considerou brevemente retirar seu apoio por completo. No fim, seu compromisso, aceitando a visão de Spielberg enquanto mantinha espaço para a verdade de seu romance, permitiu que o filme sobrevivesse, embora a tensão criativa persista nos debates até hoje. 8. O filme gerou uma onda de boicotes e protestos. A Cor Púrpura, portanto, não foi universalmente celebrada. Antes mesmo de estrear, alguns líderes masculinos negros denunciaram o filme, alegando que ele demonizava homens negros ao mostrá-los como abusadores e opressores. Grupos como a NAACP realizaram debates acalorados, com alguns pedindo boicotes. Numa exibição em Nova York, manifestantes protestaram do lado de fora, segurando cartazes que diziam: "Este filme mente sobre nossos homens." Spielberg enfrentou acusações de insensibilidade racial por dirigir uma história negra como um homem branco, enquanto outros argumentavam que o filme empoderava as vozes das mulheres. A controvérsia quase ofuscou o lançamento do filme, mas os protestos também atiçaram o interesse. O público curioso acorreu para ver o motivo do alvoroço, tornando-o um sucesso de bilheteria. A reação negativa não matou o filme. Pelo contrário, impulsionou sua marca cultural, garantindo que A Cor Púrpura se tornasse um dos filmes mais debatidos da década. 9. O elenco se apoiou mutuamente em rituais secretos. Para sobreviver à carga emocional, o elenco desenvolveu seus próprios mecanismos de defesa. Oprah revelou que ela, Whoopi Goldberg e Margaret Avery frequentemente se reuniam em camarins para orar, meditar ou simplesmente chorar juntas. Elas criaram um círculo de confiança, chamando-o de seu ritual de cura. Danny Glover, embora visto como o vilão na tela, às vezes se juntava, pedindo desculpas pela brutalidade que tinha que retratar nas cenas. Esses momentos de solidariedade não foram noticiados pela imprensa, mas sustentaram o elenco em exigências emocionais exaustivas. Spielberg, embora fora desses círculos, os respeitou e deu espaço aos atores. O que o público não sabia é que o laço forjado nesses rituais
Décadas, o elenco ainda fala uns dos outros como família, prova de que, mesmo nas histórias mais sombrias, a luz pode surgir nos bastidores. Whoopi Goldberg improvisou a cena em que Sally se barbeava. Um dos momentos mais inesquecíveis é Sally cortando o cabelo do filho do Mister, cantando suavemente enquanto o barbeia. A ternura contrasta fortemente com a violência que a cerca. Mas essa cena não foi totalmente roteirizada. Goldberg improvisou partes dela, cantarolando e dizendo falas não escritas na página. Spielberg deixou a câmera rodar, reconhecendo a autenticidade. Mais tarde, os editores lutaram para manter cada segundo, chamando-o de fôlego do filme. A improvisação funcionou tão bem que o público de teste assumiu que vinha direto do romance. Goldberg mais tarde explicou que se baseou em memórias de ver sua avó trançar o cabelo. O resultado é uma cena cheia de amor, carinho e sobrevivência, um raro e delicado alívio numa história cheia de dor. E antes de continuarmos, curta e se inscreva, porque os próximos 10 fatos revelam batalhas de estúdio chocantes, riscos perigosos e uma reviravolta bônus que o deixará sem palavras. 11. Margaret Avery vivia como Shug fora das câmeras. Margaret Avery não apenas interpretou Shug Avery, ela se tornou ela. Para se preparar, Avery vivia a personagem mesmo quando as câmeras não estavam gravando. Ela usava os vestidos de Shug pela casa, falava com a cadência sensual de Shug e se imergia na música blues, mas não era glamouroso. Avery admitiu que encarnar uma mulher que tanto se empoderava quanto se destruía era emocionalmente exaustivo. Ela frequentemente chorava depois de filmar suas cenas de amor com Goldberg, aterrorizada de que fossem cortadas ou ridicularizadas. Sua dedicação valeu a pena. Os críticos elogiaram sua atuação como magnética e destemida. Ainda assim, Avery sentiu-se preterida quando os Oscars a deixaram de lado. Mais tarde, ela disse, Shug foi meu presente e minha mágoa. O que o público não sabia era o quanto Avery sacrificou emocionalmente para fazer de Shug mais do que um estereótipo. Ela deu-lhe profundidade e, ao fazê-lo, deu ao filme uma de suas almas mais inesquecíveis. 12. Oprah ganhou e depois perdeu peso. Para Sofia, Oprah transformou seu corpo para o papel de Sofia. Spielberg queria que ela parecesse fisicamente imponente, uma mulher que pudesse, de forma crível, enfrentar Mister de igual para igual. Oprah engordou rápido, comendo sem parar para ter o corpo mais cheio que Sofia exibia com orgulho. Após as filmagens, ela caiu em depressão quando o peso não saiu facilmente. Mais tarde, ela confessou no Oprah Winfrey Show que o corpo de Sofia permaneceu com ela, tornando-se um dos catalisadores para sua luta vitalícia com o peso. No entanto, essa transformação deu a Sofia sua presença inesquecível, forte, inabalável e maior que a vida. O público não sabia o preço que isso cobrou de Oprah. O papel lançou seu estrelato, mas a deixou lutando com identidade e imagem corporal muito depois das câmeras pararem. Não apenas um papel, uma marca que nunca a deixou completamente. Pausa. 13. Spielberg mudou cenas importantes para proteger os atores. Alguns dos momentos mais sombrios do filme foram suavizados durante a produção. Spielberg originalmente planejava mostrar representações mais gráficas do abuso de Mister, mas ele se preocupava em retraumatizar seus atores. Whoopi Goldberg, especialmente, era nova no cinema e já carregava um enorme peso emocional. Spielberg alterou ângulos, deixando a sugestão substituir a brutalidade. Danny Glover mais tarde revelou que estava aliviado, dizendo, não precisávamos mostrar tudo. A crueldade já estava lá nos silêncios. Alguns críticos mais tarde acusaram Spielberg de suavizar a história, mas outros argumentaram que a contenção tornou o filme mais devastador. O que o público não sabia era que essas mudanças não eram apenas sobre censura. Eles visavam proteger o elenco de mergulhar em trauma. Os instintos de Spielberg equilibravam autenticidade com humanidade, provando que às vezes menos é mais quando o assunto é tão pesado. 14. O filme recebeu um total de 11 indicações ao Oscar, mas não levou nenhum prêmio. Foi considerado um dos maiores desprezos, ou esnobadas, da história do Oscar. A Cor Púrpura conquistou 11 indicações, incluindo melhor filme, melhor atriz e diversas indicações para atrizes coadjuvantes. Mas ao fim da noite saiu de mãos vazias. A reação da indústria foi brutal. Muitos diziam que Hollywood não estava pronta para premiar um filme sobre mulheres negras, visto pela ótica de um diretor branco.
Disse que a academia estava punindo Spielberg por se afastar dos blockbusters. Seja qual for o motivo, a desfeita continua infame. Oprah lembra-se de estar na plateia, chocada, enquanto uma categoria após a outra escapava. A indignação pública deu ao filme ainda mais peso cultural. O que o público não sabia era o quanto isso magoou profundamente o elenco, muitos dos quais sentiram que Hollywood desconsiderou seu trabalho inovador. Até hoje, os fãs a consideram uma das maiores falhas vergonhosas da academia. Spielberg filmou grande parte cronologicamente. A maioria dos filmes é gravada fora de ordem para economizar, mas Spielberg usou uma abordagem diferente em A Cor Púrpura. Ele filmou muitas sequências cronologicamente, especialmente a jornada de Celie do silêncio ao empoderamento. Isso permitiu que Whoopi Goldberg evoluísse naturalmente em cena. Ela começou as filmagens retraída, muitas vezes sussurrando suas falas. E na época em que filmaram o confronto de Celie na mesa de jantar, Goldberg já havia realmente assumido seu poder. A escolha não foi fácil. Isso esticou o cronograma e aumentou os custos. Mas Spielberg acreditava que o resultado valia a pena. Ver a transformação crua se desenrolar em tempo real deu à performance uma autenticidade impossível de forjar. O que o público não sabia é que essa decisão arriscava um caos orçamentário, mas funcionou. O crescimento de Celie parece tão real porque, de muitas formas, ele realmente foi. Spielberg quase cortou a cena do reencontro das irmãs. O clímax emocional, Celie correndo pelo campo para abraçar sua irmã, Nettie, é uma das imagens mais inesquecíveis de todo o filme. Mas nas primeiras edições, Spielberg considerou encurtá-la. Ele temia que parecesse sentimental demais após uma história tão angustiante. Os membros do elenco imploraram para que ele a mantivesse. Oprah disse mais tarde: "Aquela reunião foi a recompensa por toda a nossa dor." Spielberg cedeu, restaurando a cena completa. Durante as filmagens, os atores choraram lágrimas de verdade. Ninguém precisou fingir a alegria. A equipe, segundo relatos, aplaudiu após cada tomada. O que o público não sabia era que, sem a insistência do elenco, o filme poderia ter terminado com uma nota mais fria e contida. Em vez disso, encerrou com catarse, um momento de triunfo arduamente conquistado, que equilibrou a escuridão com esperança radiante. 17. O filme enfrentou censura. Batalhas no exterior. Embora A Cor Púrpura tenha sido controverso no EUA, foi censurado abertamente em alguns países. A África do Sul, ainda sob o apartheid em 1985, proibiu o filme pela sua representação da resiliência e da resistência negra. Em partes do Oriente Médio, censores cortaram cenas da intimidade de Shug e Celie, chamando-as de imorais. Mesmo na Europa, transmissões televisivas frequentemente removiam sequências de violência doméstica. Spielberg mais tarde refletiu: "Eu esperava controvérsia, mas não a exclusão." Ironicamente, as proibições apenas alimentaram a demanda clandestina. Fitas VHS piratas circularam globalmente, espalhando a história mesmo onde governos tentaram silenciá-la. O público não sabia que A Cor Púrpura se tornou um ato silencioso de rebelião no exterior, com espectadores arriscando punição só para ver a história de Celie se desenrolar. O filme não era apenas cinema. Em alguns cantos do mundo era considerado contrabando. Aos 18 anos, o elenco enfrentou divisões no próprio set de filmagem. Nem todos se deram bem. Nos bastidores, tensões fervilhavam entre alguns membros do elenco. Atores veteranos, às vezes, se ressentiam da inexperiência de Oprah, enquanto os novatos se sentiam intimidados pelos profissionais mais experientes. Danny Glover admitiu que se isolava para se manter no personagem do odiado Mr. Spielberg tentou unir o grupo com jantares, mas panelinhas se formaram. Mesmo assim, quando as câmeras rodavam, as fraturas se traduziam num realismo poderoso. O isolamento de Celie parecia mais nítido, a rebeldia de Sophia soava mais alta e a ameaça de Mr. se tornava ainda mais crível. O que o público não sabia é que a química em cena não era totalmente roteirizada. Parte disso vinha de divisões reais que fervilhavam sob a superfície. No final das contas, essas fraturas não eram fraquezas. Elas se transformaram em mais uma textura crua, que foi tecida na própria trama emocional do filme. 19. O final do romance quase foi alterado. O romance de Alice Walker termina com Celie encontrando paz em sua casa, cercada pela família. O roteiro inicialmente considerou alterar este final para focar mais no romance entre Celie e Shug.
Executivos insistiram, alegando que o público queria romance. Spielberg resistiu. Ele insistiu que o verdadeiro arco de Celie era encontrar sua voz, não o seu parceiro. Whoopi Goldberg o apoiou, dizendo: se ela não precisava ser resgatada pelo amor, ela se resgatou. No final, eles mantiveram o espírito de Walker intacto, focando no empoderamento de Celie em vez de romance. O público não sabia o quão perto o filme esteve de diluir sua mensagem. Se o estúdio vencesse, A Cor Púrpura teria sido uma simples história de amor. Em vez disso, permaneceu uma declaração radical de identidade. O legado dividiu os críticos por décadas. Quando A Cor Púrpura estreou, as críticas foram polarizadas. Alguns críticos a aclamaram como uma obra-prima. Outros criticaram Spielberg por sentimentalizar o sofrimento negro. Roger Ebert o defendeu apaixonadamente, chamando-o de o melhor filme do ano. Enquanto isso, o New York Times o criticou como equivocado. A divisão não desapareceu. Por décadas, acadêmicos debateram se o filme foi um triunfo ou uma traição, mas o público o abraçou. Frases do filme entraram na cultura popular e gerações descobriram a resiliência de Celie. O que o público não sabia era o quão pessoal a história se tornou para quem a assistiu. Cartas inundaram Whoopi Goldberg e Oprah, agradecendo por darem voz a quem não tinha. A divisão persiste, mas a longevidade do filme prova seu poder. Ame-o ou critique-o, A Cor Púrpura se recusa a ser esquecido. Fato bônus. Oprah quase perdeu o papel para sempre. Aqui está o choque. Oprah quase foi demitida. Durante as primeiras exibições de teste, alguns executivos sentiram que sua atuação como Sofia era muito crua, muito barulhenta. Eles pressionaram Spielberg para reformular ou reduzir seu papel. Spielberg resistiu, mas alertou Oprah que o estúdio a cercava. Desesperada, Oprah foi para um acampamento de emagrecimento, convencida de ter estragado sua chance. Semanas depois, Spielberg ligou para ela pessoalmente. Eles não podem tirar a Sofia de você. O papel ficou. E Oprah ganhou uma indicação ao Oscar por seu primeiríssimo filme. O que o público não sabia era que o futuro dela em Hollywood estava por um fio naquele momento. Sem a proteção de Spielberg, Oprah talvez nunca tivesse se tornado o ícone que é hoje. A Cor Púrpura não era apenas um filme. Foi um campo de batalha de arte, raça e resiliência. Lançou Oprah e Whoopi para o estrelato, marcou Danny Glover com um ódio que ele não merecia e gerou debates que ainda se alastram por quase 40 anos. Se você achou essas verdades ocultas reveladoras, curta, se inscreva e compartilhe seu fato favorito nos comentários. E lembre-se, às vezes, as histórias mais difíceis de contar são as que mudam o mundo.